Irmãos, que alegria, né? O povo de Deus é assim. E eu tenho orado para 2 momentos no nosso culto ser alegre assim, né? Dois momentos serem alegres no nosso culto. Esse momento do louvor que nós ficamos felizes e o momento da palavra também. Ficamos animados, sabe? Deus está fazendo coisas grandiosas e eu acredito que Deus trouxe você aqui com um propósito para você ser desafiado a viver uma vida melhor. Amém? E olhando sobre todos que ministraram, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, onde Melquisedeque está, Abraão só paga dízimo. Então, a coisa ficou estreita, cada mensagem melhor do que a outra. Eu e Maneco chegamos, nós não tínhamos visto a primeira mensagem, mas a mensagem de Renato maravilhosa, começou a mexer comigo. Aí depois Rafael pregou maravilhosamente bem, nos desafiando a avançar ainda mais. Depois uma mensagem maravilhosa do pastor Bradley ontem à noite. Rapaz, eu fiquei me lembrando dos cultos que a gente tinha lá em Campina Grande, das primeiras vezes do acampamento, né? Que a gente saía embriagado, aquilo era um tempo maravilhoso. Aí o Perilo vem hoje de manhã, prega uma mensagem poderosa, e eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer da vida? Mas eu quero falar com você algumas coisas nessa manhã que o Senhor colocou no meu coração, amém? E eu estava pensando sobre essa realidade que nós precisamos criar dentro de nós. Nós precisamos agarrar essa palavra de Deus, essa palavra poderosa, essa palavra que transforma as nossas vidas. E nós precisamos colocar essa palavra dentro de nós a tal ponto que ela vai criar uma realidade. E antes de ministrar hoje pela manhã, eu estava com 2 pessoas que são pilotos, Fábio e Flávio. E eles estavam me falando algumas coisas sobre pilotagem, né? Sobre pilotar o avião. E algumas pessoas me disseram, Rosilon, eu já te ouvi pregando algumas vezes e você dá sempre os mesmos exemplos. E eu sempre tenho os mesmos exemplos, né? Eu vi o irmão Reagan fazer isso e eu fiquei animado. Então estou sempre com os mesmos exemplos. E eu perguntando para ele sobre a questão dos instrumentos. Como você se acostuma a confiar no instrumento quando o seu corpo e a sua mente estão dizendo coisas diferentes? Sabe, meu irmão, você vai viajar, por exemplo, vai voar, por exemplo, num avião pequeno e você tem que fazer um voo visual. Esse voo vai ter que ser curto, vai ter que ser uma distância curta, você não pode ir muito longe, você precisa ficar cuidadoso com algumas coisas, mas quando você está num avião grande, para fazer grandes viagens, para percorrer grandes distâncias, você precisa confiar totalmente nos instrumentos. E eles me explicando que às vezes a sua mente começa a dizer coisa. Por exemplo, a sua mente começa a dizer que você está de lado, que o avião está de lado, que o avião está indo para um lugar quando ele não está indo. E ele olha para o instrumento e o instrumento diz, você está certo, continua assim. E a cabeça entra em parafuso porque um monte de sentimentos começa a vir. Ele me explicando que muitas vezes você tem que ir para o simulador e ele lá fora vendo que pessoas dentro do simulador ficam meio que desesperadas porque a ação é tão real, mas eles estão sendo preparados, treinados para na hora que algo acontecer, eles possam dominar os seus sentimentos, eles possam dominar o que a sua mente está dizendo e eles possam olhar para os instrumentos e dizer, nós estamos no caminho certo, nós estamos fazendo o procedimento certo. Sabe, meu irmão, Deus te trouxe aqui nessa conferência para colocar, animar você e colocar para você ainda mais instrumentos, para ensinar você nesse tempo a confiar naquilo que está dentro de você, na palavra que está dentro de você. Às vezes sua cabeça vai dizer, não está funcionando. Às vezes os seus sentimentos vão se levantar, mas você precisa controlar tudo isso, colocar tudo isso em linha com a palavra e falar, eu creio no que a palavra diz, eu creio no que a palavra diz, e ficar firme naquilo. Às vezes você vai chegar num lugar e eles mandam fazer os procedimentos para pousar o avião. Você não vai estar vendo a pista, você não vai estar vendo a cidade, não tem nada. Tudo que você tem lá é uma informação de um instrumento.
e aquilo que sua cabeça está dizendo, seus sentimentos estão dizendo. Mas o piloto resolve confiar na instrução do instrumento. E ele começa a fazer todos os procedimentos. Sabe, meu irmão, dentro de você tem o Espírito Santo. Ele vai guiar você, ele vai mostrar para você o que tem que fazer. Às vezes você vai olhar para os seus sentimentos e parece que nada está acontecendo, parece que não vai dar certo, mas o Espírito dizendo, você está no caminho certo, vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Agora, para que isso possa acontecer, você tem que criar essa realidade dentro de você. Os pilotos vão para o simulador para criar dentro deles uma realidade que nem sempre vai concordar com a mente deles, que nem sempre vai concordar com o que eles estão sentindo. Mas eles criam aquela realidade de confiar, de ficar firme. Sabe, meu irmão, Deus trouxe você aqui e Deus está animando você, está colocando palavra dentro de você. Quando você voltar lá na sua cidade, você vai avançar naquilo que Ele já colocou no seu coração. Vai acontecer aquilo que Deus diz. Agora eu queria que você abrisse comigo em Romanos capítulo 12. Nós vamos começar com Romanos capítulo 12. Versículo 1 e 2, que diz que nós precisamos renovar a nossa mente. E eu quero falar não somente renovando a mente, mas eu quero falar sobre você, criando dentro de você essa estrutura da palavra. Você precisa pegar a palavra e colocar dentro de você. Eu sempre me lembro dessa história que me contaram, de um menino, de um rapaz que aceitou Jesus e que ele escreveu para a mãe, né? Hoje tenho que falar passar em meio, porque se eu falar escrever, vão descobrir quantos anos eu tenho, tá, gente? Mas escreveu para a mãe, dizendo, mãe, aceitei Jesus, agora sou crente, agora minha vida mudou. E a mãe escreveu para ele dizendo, rapaz, isso não é para você, tira essa ideia da cabeça. Ele disse, não tem mais jeito, desceu para o coração. Sabe, meu irmão, a palavra que nós estamos recebendo, quando ela desce e ela fica dentro de nós, na hora que algo se levantar, ela vai nos escorar, ela vai nos sustentar, ela vai dizer, não desiste, vai dar certo, o mundo pode estar pegando fogo e você tranquilo. Agora Paulo disse aqui em Romanos capítulo 12, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos. Quantos irmãos nós temos aqui? Ministros. Ele estava dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Geralmente nós lemos até aqui, mas o versículo 3 é interessante porque diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Sabe, ele está dizendo que nós precisamos transformar a nossa mente, mudar a nossa mente, não ficar conformado com o mundo. E ele está dizendo que nós temos todas essas habilidades dentro de nós. Ele está dizendo que nós precisamos pensar, não pensar de nós mesmos. Graças a Deus que você não precisa pensar de você mesmo. Você pode pensar sobre aquilo que a palavra diz. Você pode pensar sobre aquilo que Deus diz. E você pode agarrar aquilo que Deus diz, dizendo, é meu. É meu. Agora eu começo a lembrar de Abraão. Paulo dizendo que você tem que fazer isso, renovar sua mente, tirar essas ideias. Porque muitas vezes nós fomos durante tanto tempo informados sobre determinadas coisas, que isso criou crenças dentro de nós.
Agora você se converte, você começa a receber a palavra, e a palavra começa a instigar você a ir além, mas às vezes você está confessando coisas, falando coisas, e você pensa, será que não está funcionando? Eu estou confessando, eu estou falando, o que é que está havendo? Sabe, meu irmão, você precisa falar, você precisa confessar, mas é importante também você ter aquela realidade dentro de você. É importante você entender que aquilo já é seu antes mesmo de você ter. Você precisa se ver por dentro, você precisa, como piloto, fazer todos os procedimentos, dizendo: se a Bíblia diz, se a Bíblia falou, eu recebo. Agora você tem Abraão. Gênesis capítulo 12 diz que Deus falou com Abraão. E Deus disse a Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra que ele ia mostrar. E eu fiquei pensando sobre isso. Por que Deus disse para Abraão sair da sua terra? Por que Deus disse para Abraão sair da sua parentela, ir para um lugar que ele iria mostrar? Sabe, irmãos, Deus precisava tirar Abraão daquele lugar onde havia pessoas que haviam forjado o pensamento dele, o entendimento dele, e Deus precisava levar Abraão um pouco mais adiante para poder colocar naquele homem algo diferente. Amém? Um pensamento diferente. Deus precisava separar Abraão por um tempo, mais ou menos o que aconteceu conosco durante 2 anos. Nós fomos para o Rema, e a palavra, segunda, quarta, sexta, a palavra quebrando coisas, a palavra fazendo com que você abandonasse pensamentos antigos e ganhasse novos pensamentos. E Abraão começou a receber isso, Abraão começou a receber dessa influência, Abraão começou a receber daquilo que Deus estava falando com ele. Depois Deus fala com ele sobre ter um filho. E é engraçado o que a Bíblia diz, porque se você olhar lá em Romanos capítulo 4, a Bíblia fala sobre Deus falando com Abraão, Deus dizendo a Abraão, a partir do versículo 17, que ele ia ter um filho. E Abraão havia recebido essa palavra, Abraão estava confiando naquilo que o Senhor tinha dito para ele, Abraão estava confiando naquilo que o Senhor falou para ele. E a Bíblia diz que em Gênesis capítulo 22, que Abraão foi com Isaque, eles viram o monte de longe, Abraão olhou o monte, e quando ele olhou o monte, ele disse aos seus moços: fiquem aqui, eu e o rapaz vamos e voltaremos. Isso mostra para mim que Abraão tinha uma realidade diferente dentro dele, da realidade que ele poderia alcançar com os seus sentimentos, da realidade que ele poderia alcançar com os seus pensamentos. Você está comigo? Abraão tinha criado, ele sabia que aquele que fez a promessa era poderoso, ele sabia que o Deus que havia prometido era poderoso para realizar aquilo, e ele criou dentro dele aquela imagem. Sabe, meu irmão, você precisa criar essa imagem dentro de você, daquilo que a palavra diz. A palavra diz que você é próspero, você é próspero. A Bíblia diz que você é curado, você é curado. A Bíblia diz que você pode, você pode. Sabe, eu louvo a Deus pela vida do pastor Bunny, da Mama Jane, de Guto. Guto foi a primeira pessoa que teve coragem de me dar uma oportunidade, né? E eu fui lá, e quando terminou o culto, eu falei com ele: Guto, foi bom. Ele coçou a cabeça de lado. Quando ele coça a cabeça de lado, e ele disse: rapaz, fica tranquilo, vai melhorar. E eu fiquei pensando sobre aquilo, coisas que nem eu mesmo via, nem eu mesmo pensava. Eu não me via fazendo nada disso, não me via naquele lugar, mas pessoas começaram a ver coisas que eu não via. E quando eles começaram a falar isso comigo, isso começou a criar uma realidade dentro de mim. Uma realidade diferente daquela que eu tenho. Você está comigo? Daquela que eu tinha. Começou a falar comigo: olha, você pode. Olha, dá para fazer. Olha, dá para realizar. Olha, dá para avançar. Vocês estão aqui? Você precisa agarrar essa palavra e colocar dentro de você. Agora, pensando sobre isso, eu lembro da pergunta de Gênesis. Gênesis capítulo 3. Quando o homem peca e Deus vai no jardim para conversar com o homem, e Deus diz: Adão, onde estás?
E a resposta que Deus esperava ouvir de Adão, ou que Deus queria ouvir de Adão, não foi a resposta que Adão deu. Quando Deus disse: Adão, onde estás? Onde estás? Ele disse: eu percebi que estava nu, tive medo e me escondi. E aí tem uma frase que eu tenho meditado nela nesses últimos meses, e eu tenho pensado sobre isso, que é quando Deus disse assim: quem te disse que você estava nu? Sabe, meu irmão, Deus não tinha dito aquilo. Deus não havia falado aquilo com Adão, Deus não havia dito nada daquilo para Adão, Deus havia dito para ele colocar nome nos animais, Deus havia dito para ele fazer as coisas, para ele gerenciar o jardim, para ele cuidar do jardim. Deus só deu uma restrição: não coma daquela árvore. Você está aqui? Quem te disse? Sabe, meu irmão, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo, para que você possa pegar o que Deus está dizendo, não o que Deus não está dizendo. Nós precisamos ter cuidado com o que nós estamos ouvindo, porque Deus vai dizer sempre para você, como um treinador que é, como alguém que quer levantar você, Ele vai te sinalizar, mas Ele vai te animar, dizendo: você pode, vai dar certo, as coisas podem acontecer, você vai conseguir. Você está comigo? Deus sempre vai animar você a avançar. Mas Deus começou a questionar Adão: quem te disse isso? Eu não disse. Eu não disse que você não podia. Amém? Eu não disse que você precisava ter medo. Eu não disse que você tem que ficar, né, desse jeito para o resto da vida. Eu não disse que você tem que ficar com essa doença. Eu não disse que você tem que ficar com esse problema. Eu não disse que você tem que ficar assim. Quem te disse isso? Não fui eu. Não foi Deus que disse. Você está comigo? Às vezes pessoas querem nos influenciar com certas coisas, mas você precisa ficar com o que Deus disse. Eu estava conversando com alguns amigos e eles me contando sobre algumas situações que haviam acontecido com ele, e um me falou de uma coisa e o outro falou de uma coisa mais terrível ainda. Um havia ficado doente e o outro havia tido câncer, e eles olharam para mim. Eu disse: graças a Deus eu não tive nada, nem estou planejando, nem pretendendo ter. E eles ficaram olhando para mim com aquele olhar desconfiado, né? Porque fica com aquela coisa dizendo: não, você quer ser melhor. Não é isso, irmão. É que Deus disse que não precisa. É que Deus disse que você pode. É que Deus disse que você vai. Agora você precisa criar essa realidade. Porque quando você estiver falando aquilo que a palavra diz, dizendo aquilo que a palavra diz, não pode ser como o papagaio. O papagaio pode repetir algumas coisas. Papagaio pode falar algumas coisas. Meu irmão, eu gosto como o pastor Bud falava sobre confissão, como o Guto fala sobre confissão, como nos ensina sobre confissão. Não somente o que fala, mas a posição, o posicionamento que tem quando fala. Às vezes, irmãos, quer dar até uma frustração, porque a gente vai para o apóstolo e diz: Guto, a gente tem uma situação assim. Ele: amém, está tranquilo, vai dar certo. Não é? Às vezes nossa alma queria concordância. Rapaz, Jesus amado, e agora? Mas ele sempre tranquilo. Pastor Bando do mesmo jeito: pastor, tem isso, já orou? Já, então descansa. Eu me lembro uma época, eu tive um problema de saúde e Guto foi me pegar no hospital e levou na casa do pastor. E quando eu cheguei lá, o pastor me deu um incentivo. E é sempre bom gente que incentiva você, para você criar realidade dentro. E quando eu cheguei lá, Guto assim muito prestativo, disse: pastor, eu fui buscar no hospital. E ele deu um roda-badoque, e foi para o hospital. E o pastor disse: rapaz, você precisa decidir se morre ou não morre.
Aí ele deu um incentivo ainda melhor, dizendo: se for morrer, não morre em final de semana que eu vou para o culto, não vou no velório. Morre terça, quarta, dia bom. Falei: rapaz, esse negócio não dá para mim não. Agarrei a palavra. Não vai ser mais assim. Comecei a me fortalecer. Sabe, meu irmão, aquela realidade por dentro vai fortalecer você. Quando você falar aquilo que a Bíblia diz, você tem que ser a pessoa que crê. É a palavra de Deus, mas se você não está crendo, às vezes é engraçado. Irmão, você está alegre muito. Alegria tremenda. Por dentro eu estou, rapaz. Você olha. Rapaz, você está alegre mesmo, né? Tem um irmão lá no ministério que sempre diz: deixa teu rosto saber disso. E eu me lembro uma vez, uma pessoa foi na nossa igreja e disse: rapaz, no louvor é todo mundo pulando, não é? Parece pipoca, todo mundo. Eu disse: rapaz, é porque a alegria chegou nos pés. Quando a alegria chega nos pés, ninguém segura. Sabe, meu irmão, quando você pega uma criança, e eu viajei esses dias, meu filho queria um brinquedo, e ele ligou para mim: pai, comprou o brinquedo? Comprei. Sabe, eu nem tinha chegado ainda, eu só vi foi a festa. Ai, gritando e pulando. E, sabe, ele recebeu antes mesmo de chegar. Ele criou dentro dele uma realidade, meu irmão. Você precisa criar dentro de você uma realidade. Você precisa colocar dentro de você, a palavra diz, como eu disse na conferência do ano passado, você é igual girafa, se é para morrer, eu morro em pé, dizendo: creio, creio, creio. Mas não vou criando realidade. Às vezes, meu irmão, nossa confissão até funciona, porque Deus nos trata no nível que nós estamos. Eu me lembro uma vez, eu saí de Uberlândia para Campina Grande, e eu esqueci na Bahia de abastecer o carro, e quando eu olhei entrando na reserva, eu disse: meu Deus. Aí eu pensei: eu sou crente, o que é que crente faz? Ora. Aí eu orei: pai, em nome de Jesus, obrigado, vai ter combustível para chegar no posto. Aí eu coloquei o som, aí eu louvor e eu adorando, e o ponteiro indo na reserva. Aí eu disse: rapaz, eu já sei o que é que eu vou fazer. Vou pegar um pedaço de papel, colocar em cima do ponteiro. O que os olhos não veem, o coração não sente. Coloquei lá o papel, continuei louvando ao Senhor, mas meu irmão, por dentro, desesperado. E já fazendo planos. O problema é que muitas vezes nós estamos falando: eu estou crendo, meu irmão, vai dar certo. Mas por dentro já fazendo planos. O médico dá para você um diagnóstico. Você diz: eu estou crendo, rapaz, não vou morrer. Chama o advogado para a gente fazer o testamento. Minha única pena é não ver os meninos casar. Mas eu continuo crendo. Não. Sabe, meu irmão, você está falando. Atos capítulo 12 diz que eles oraram. Tiago foi morto, começaram a orar por Pedro. Deus agiu. Aí Pedro foi livre. Quando bateu na porta, a menina chegou, disse: meu Deus, é Pedro. Correu lá dentro, disse: olha, Pedro está aí. E alguém disse: a bichinha. Não é? Num bom paraibano, disse: oh meu Deus. Às vezes você está tão alegre e diz: olha, eu orei. E alguém diz: estou crendo contigo. Rapaz. Mas graças a Deus tinha um diferente, ou alguns diferentes lá. Porque aquilo que eles oraram, eles receberam. E eu vou voltando, e aquela coisa, aquela pressão, e eu pensando: meu Deus, se o carro parar, o que é que eu faço? Eu deixo na estrada, eu faço assim, aquela nuvem de pensamentos. E aí de repente eu vi uma pessoa,
um pequeno povoado, e uma pessoa, freiei o carro, dei ré, falei, querido, onde é que tem um posto? Ele disse 40 quilômetros. Eu disse, meu Deus do céu. Segurei firme, mas por dentro, fazendo aquele plano do fracasso. Claro que nunca aconteceu com ninguém, mas eu prego para mim mesmo e deixo você ouvir. Não é? Fazendo aquela, e o que é que eu vou fazer? E se ficar no meio da estrada, o que é que eu faço? Como é que eu faço? Como é isso? Será que está longe? Como é que eu vou chegar lá? Eu vou pedir carona? E eu continuei firme, 200 metros para chegar no posto, o carro falta gasolina. Aí eu fiquei irado, com raiva, porque não chegou no posto. Porque nós somos rápidos para cobrar de Deus. Graças a Deus que Ele não é tão rápido para cobrar de nós. Porque quando nós estamos falando com Deus, nós falamos, Senhor, por que não funcionou? Aí eu já me ajeitei, eu disse, Senhor, eu orei. Né? Porque é fácil contar o milagre, o ruim é passar no negócio, mas contar. Eu falei, mas Senhor, eu orei. Eu orei. Ele disse, filho, graças a Deus, graças a mim, por a misericórdia. Você fica muito feliz por a minha misericórdia que te alcançou. Porque a gasolina que você gastou para parar o carro, dar ré e perguntar, era mais do que suficiente para você chegar no posto. E ele disse, quem crê não dá ré. Falei, rapaz, nunca mais, você como avião, se for para ir para trás tem que empurrar, mas eu não vou. Fico firme. Você entende? Uma realidade que você cria por dentro. Uma realidade daquilo que a palavra diz. Uma realidade daquilo. Sabe, você tem que ser o primeiro a receber. Você tem que ser o primeiro a confiar. Se você está com uma visão lá para construir, você tem que ser o primeiro a dizer vai dar certo. E não somente falar, mas você tem que ser o primeiro a agir. Por quê? Porque pessoas dizem, mas Deus conhece meu coração. Verdade, mas eu não sou Deus, só conheço tua ação. Então eu não conheço o teu coração. As pessoas vão ver tua ação. E Deus vai alcançar as pessoas também pela tua ação. Você está comigo? Estamos crendo. Estamos firmes. Estamos firmes. Estamos firmes. Estamos firmes. Vai dar certo. Criando aquela realidade por dentro. Ouvindo a voz do Senhor. Desconsiderando as outras vozes. Paulo disse em 1 Coríntios 14:10, há muitas vozes no mundo, há muitas coisas falando. Você precisa considerar o que Deus está dizendo e o que Deus não está dizendo. Lá em Lucas 4, quando Jesus foi na tentação, e Jesus estava lá, e o diabo pressionando. E aí você pode pensar, mas Rosilon, Jesus era o Filho de Deus. É verdade, e você é filho de quem? Estava na mesma condição, era homem, se fez homem, desceu para o nosso nível, para nos alcançar, para mostrar para você, você pode fazer, porque eu fiz, debaixo da mesma condição, com os mesmos sentimentos. Aí Jesus com fome, o diabo diz, se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Mas a realidade por dentro era outra, não era o que ele estava vendo, sentindo. E meu irmão, você precisa entender isso. Nós precisamos cada vez mais fortalecer aquilo que a palavra diz dentro de nós. Nós precisamos cada vez mais colocar essa realidade da palavra dentro de nós, porque é melhor para cima do que para baixo. Amém?